Bom, para finalizar a série do Fusca do Luiz, hoje eu vou ser o encanador desse Fusquinha. E eu quero que vocês tenham esse conceito de encanador de uma parte hidráulica de uma casa, porque vai ajudar bastante a gente. Na verdade, o que eu vou fazer é uma revisão na parte elétrica. Por que eu falo para a gente fazer uma analogia com a parte hidráulica? Porque vocês precisam imaginar de uma forma bem simplificada que a bateria é uma caixa d'água e que a gente está em busca de algum vazamento de água no encanamento da casa, no caso aqui do carro. É mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que um vazamento de água você enxerga e para um vazamento de eletricidade você vai precisar dessa maravilhosa ferramenta e de alguns conceitos que são muito simples e que eu vou compartilhar no vídeo de agora. Bom, um minutinho eu vou mostrar um desenho aqui para facilitar bastante a visualização. Aqui está a nossa caixa d'água de elétrons, mais conhecida como a bateria, fica embaixo do banco. Aqui a gente tem a malha de aterramento, que na norma DIN é o 31, é o negativo. Aqui a gente tem o positivo, que é o 30, é o positivo direto da bateria. Além de passar pelo motor de arranque, ele desce aqui para o motor de arranque, ele vai para o comutador de ignição, que é a chave onde você liga o carro. A chave ela vai, no momento que você acionar o motor de arranque, ela vai curto-circuitar todos os terminais. O 30, o 15, que é o positivo pós-chave, e o 50, que ele vai acionar o solenoide do motor de arranque. No momento que você soltou a chave, que o carro funcionou, ele mantém o 15 energizado. Então você tem, basicamente, na caixa de fusíveis, ali são 8 fusíveis, mas você pode ter um de 12. Isso daqui na verdade vale para qualquer carro. Você tem duas possibilidades da fuga de corrente ocorrer, através do 30 e através do 15. Tá? Como que você vai saber que a fuga de corrente está ocorrendo através do 30? Com a chave fora do contato você já vai perceber que existe alguma corrente passando pela bateria. Por outro lado, se você tiver uma fuga de corrente no 15, você vai precisar ser um pouco mais criterioso. Por quê? Porque normalmente o 15 tem alguns consumidores ligados o tempo todo. Por exemplo, a ignição ela não tem fusível. A bobina é alimentada sem fusível nenhum. Então você pode, no momento que girar a chave, perceber um certo fluxo de corrente. Então a ideia de você sair caçando onde está a fuga de corrente é saber quais são os consumidores do 30 e quais são os consumidores do 15, que é o positivo pós-chave, para você conseguir isolando, desligando, identificar o que é normal, o que é previsto, ou eventualmente o que é um componente com defeito. Na prática, aqui a gente tem lâmpadas, que são resistências, e motores, o motor do limpador de para-brisa, o desembaçador, se for o caso, o motorzinho do lavador do para-brisa e assim por diante. Então a gente não tem nenhum circuito eletrônico roubando corrente. Quem que pode roubar corrente de vez em quando? Um rádio mal instalado, um alarme mal instalado, e muitas vezes no primeiro momento quando você olha para o chicote do carro você não identifica esses itens. Bom, esse daqui é um multímetro. Para quem não está familiarizado, é uma ferramenta que você pode medir muitas coisas relacionadas à parte elétrica ou à parte eletrônica. Tá? Ele consegue medir tensão, que é a diferença de potencial entre os polos da bateria, eventualmente de uma tomada da rede elétrica. Pode medir resistência. O que a gente vai usar no primeiro momento aqui é a capacidade que ele tem, a Bianca vai aproximar aqui, de medir corrente. Então eu vou colocar nessa escala de 10 amperes, esse é um multímetro bem básico, mas bem eficiente. Eu vou manter a minha ponta de prova preta aqui, e eu vou manter a minha ponta de prova vermelha aqui na escala, no borne de 10 amperes, porque ele precisa fazer a medição de uma forma um pouquinho diferente do que a resistência ou do que a tensão. Como é que você vai detectar um vazamento numa caixa d'água, por exemplo? Você vai tentar ver se existe uma água passando pelo cano principal. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou interromper essa ligação aqui, ó, do 30. Eu vou interromper, fisicamente eu vou interromper ela aqui, e eu vou colocar o meu amperímetro, o meu multímetro estando na escala de amperes, eu vou usar ele como um amperímetro.
Eu vou colocar ele aqui. Então, se passar uma corrente elétrica aqui, ele vai me acusar. E se não passar, ele vai ficar zerado ou praticamente zerado, tá? Porque pode ter uma pequena tolerância no funcionamento do equipamento. Então, o que eu vou fazer, vou abrir essa ligação, vou colocar o multímetro em série. O que jamais você pode fazer. Capacidade máxima dele 10 amperes. Então eu vou conseguir ver uma pequena fuga de corrente que esteja ocorrendo naturalmente pelo chicote. Eu vou conseguir demonstrar para vocês o consumo da lâmpada de uma lanterna, muito provavelmente de um farol, alguma coisa assim, mas no farol já vou estar quase que no limite, ou do sistema de ignição, mas jamais eu vou poder tentar da partida, porque toda a corrente do motor de arranque, que pode ser mais de 100 amperes, dependendo das condições, vai passar por aquele cabo mais grosso da bateria, que vai direto para o motor de arranque, e aí você condena o teu multímetro. Então, muito cuidado quando você for fazer esse tipo de teste, seja no carro ou em alguma coisa, para você saber se o equipamento de testes que você está utilizando, ele está acima da capacidade daquilo que você quer medir. Não adianta você pegar uma régua de 30 centímetros e tentar medir a área de um terreno, por exemplo. Vai passar da escala dele. Da mesma forma que não adianta você tentar fazer um desenho técnico numa folha A4 com uma trena. Bom, estou aqui embaixo do banco do Fusca. Aqui está o borne positivo da bateria. E eu vou desconectar ele para poder ligar o nosso amperímetro, que está aqui. Então a Bianca vai ficar mostrando o amperímetro. Eu vou ter que fazer isso com as duas mãos, pelo menos nesse primeiro momento. Olha lá. Ele está zerado, não está consumindo absolutamente nada de corrente. Ah, Tonela, teu amperímetro pode estar com problema. Então, espera aí que eu vou fazer uma coisa muito simples aqui. Eu vou ligar a lanterna, acabei de ligar, e a gente vai verificar o consumo. Olha lá, só de ligar a lanterna, ele passou para 1,97, quase 2 amperes. Tá? Porque todas as lâmpadas relacionadas à parte da lanterna estão ligadas. Quais são? Lâmpada dianteira direita, lâmpada dianteira esquerda, traseira direita, traseira esquerda, luz sinalizadora da placa e as pequenas lampadinhas que ficam no painel. Aqui a iluminação tanto do velocímetro como do marcador de combustível. Tá bom? Então aqui é só para vocês terem uma ideia. Existe fuga de corrente no carro? Não existe. Ó, porque eu desliguei ali, zerou de novo. Não tem absolutamente nada. Agora eu vou virar a chave de ignição no contato e a gente vai ver o consumo que existe. Tem que ter um consumo, mesmo que você tivesse uma situação de platinado aberto, porque você tem duas lâmpadas espia, da cebolinha, do óleo e a do alternador ou do dínamo. Então tá tudo conforme aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente imagina. Bom, então com o multímetro eu mostrei duas possibilidades. O consumo de corrente através do positivo pós-chave, que é quando a gente vira a chave de ignição, tá? E o consumo de corrente através diretamente, sem passar pelo comutador de ignição, diretamente pelo 30, quando eu liguei a luz da lanterna. O que pode acontecer, e é muito mais comum, a fuga de corrente pelo 30, porque pelo 15 é um pouco mais complicado de você identificar, mesmo porque quando você tem fuga de corrente pelo 15, significa que pelo menos a chave já está acionada. Fica difícil você saber, está vindo só da ignição, esse consumo, está vindo de algum outro item que está ligado, mas diretamente do 30 a gente não tem nada de fuga de corrente, tá? Ou seja, a parte elétrica está ok. O que poderia acontecer aqui no caso do Fusca do Luiz? Se nessa situação a gente tivesse passando o mínimo de corrente com a chave fora do contato, o que a gente precisa fazer? Ir atrás do 30, o fio que sai daqui e vai até lá na frente, aquele que vai primeiro para o comutador das luzes, desligar ele do comutador e ver se vai continuar passando corrente por aqui. Aí pode indicar um problema no chicote.
Não está passando. Eu desliguei ali e parou a fuga, vamos dizer, de corrente. Bom, imagina que você percebeu que existe uma fuga de corrente através do trim. O que você pode fazer? Primeiro desconectar esse fio aqui, ó, que ele vem direto da bateria. E aí ele divide através dessa outra conexão, ele traz aqui para a caixa de fusíveis, tá? Primeira coisa que você vai fazer é soltar esse fio. Continua a fuga de corrente, o problema está no chicote. Provavelmente esse fio está desencapado, dando curto com algum outro conector ali, o que é raro, porque você teria outros problemas, vamos dizer, mais sérios, tá? Mas normalmente se você desligar esse, vai parar o consumo, aí você liga esse daqui, desliga da caixa de fusíveis, e aí você vai interrompendo em cada lugar que você pode fazer essa interrupção. O nosso não tem fuga de corrente, é uma parte elétrica usada, razoavelmente em bom estado, tá? Não tem muita coisa pendurada aqui. O que poderia estar comprometendo? Essa ligação aqui, ó, sem mexer, isso daqui eu vou refazer, tá? Mas sem mexer no carro, eu observo que aqui saem dois fios mais finos, vem para um fio mais grosso aqui, vai para um relé, aqui existe uma chavinha, tudo indica que todas essas conexões, elas estão relacionadas ao farol de milha. Tá, elas estão relacionadas ao farol de milha. Poderia ser uma fuga de corrente aqui também? Provavelmente sim, se a gente tivesse com um problema na chave. Aparentemente não é essa a questão. O que eu percebo no carro é mais problemas aqui da ordem de acabamento mesmo, ó. Olha como foi feita essa ligação. Aqui a gente vai no mínimo soldar isso daqui, colocar um termorretrátil, tá? Deixa eu deixar ele aberto aqui. Então essa parte elétrica está razoavelmente simples de ser revisada. Esse fio também ele pode ser trocado por um fio, ou não, deixa eu ver. Por um fio talvez um pouquinho mais grosso, para não ter que passar dois. Talvez não encaixe nesse porta-fusíveis aqui, que esse daqui é para proteger o circuito. Tá? Então basicamente o que você precisa fazer é ir desligando seção por seção do chicote até você perceber que parou de fluir a corrente. Tá? Quando você aciona um consumidor, tipo puxou a luz da lanterna ou do farol, você vai perceber um aumento de corrente. 10 amperes não dá para você ver o farol, dependendo da lâmpada que você estiver usando. Tá? Vai extrapolar, pelo menos para as duas ao mesmo tempo, a menos que você faça isso individualmente. Mas aí seria melhor um multímetro com uma capacidade maior, de pelo menos 20 amperes. Tá bom? Mas basicamente esse é o conceito de você verificar se tem fuga de corrente. Outra coisa que dá para fazer, que você é obrigado a fazer também, é observar se existem ligações aí que estão perdidas, caixinhas perdidas, relés perdidos. Aqui a gente não tem nada, tem o rádio ligado, alguns fios aqui pendurados, mas eles não estão desencapados nem nada, não é tão grave. O mais grave seria esse daqui que a gente vai soldar. E existe um outro teste bem legal que você pode fazer, que é medir se você tem queda de tensão na bateria. Esse é um conceito diferente de você medir corrente, de você medir a queda de tensão na bateria no momento da partida, para ver se você tem alguma limitação de fluxo de corrente entre a bateria, a carroceria do carro e o motor de arranque. Próximo teste, muita tensão. Agora a gente vai medir na escala de tensão. Então eu preciso tirar esse terminal daqui, colocar aqui no V, ohms ou miliampere, deixar nessa escala, e eu vou colocar também aqui na escala de 20 volts. Não, eu vou colocar menos do que 20 volts. Não, estou na bateria 12 volts. Eu não vou medir os 12 volts da bateria, mas se você quiser ver, eu posso medir agora, tá? Mas não é esse o teste que eu quero sugerir a você fazer. Aqui eu estou medindo os 12 volts da bateria, 12.42, ponta de prova ligada no lugar certo, e aqui na escala até 20, você tem que colocar sempre, vamos dizer, a régua maior do que o objeto que você for medir. Como eu sei que tem 12 volts aqui, eu vou colocar no 20. O que muda? Muda a casa decimal. Por exemplo, se eu colocar aqui no 200, olha o que acontece. Ele perdeu uma casa decimal. Se eu colocar aqui no 2000 milis, que é 2 volts, ele não vai marcar nada, ó. Ele marca que ele está acima da escala. Mas por que eu vou deixar nessa escala, ou talvez até nessa de 200 mili? Porque eu quero medir se existe alguma queda de tensão entre o terminal da bateria negativo
e a carroceria do carro. Por que isso é importante? Porque se a malha de aterramento ela não tiver muito bem dimensionada, muito bem ligada, você pode ter, dependendo da corrente que vai passar, uma resistência. Imagina que é um cano que você tem num determinado diâmetro, que se você abrir uma torneira vai passar água que você vai usar para lavar sua mão, mas se você tiver, por exemplo, usando para dar descarga num vaso sanitário, não vai ter o fluxo de água suficiente. Então, o que acontece? Aqui a gente tem essa malha de aterramento, tipo no padrão original, na dimensão original, mas aqui o problema de sempre, uma chave geral, tá? No caso aqui ele não foi ele que colocou, já veio com a chave geral, que poderia ser usado com antifurto, mas a chave geral ela sempre instalada sem levar em consideração o principal, que é a conexão elétrica. Então toda a corrente que vai circular pelo carro inteiro, pela partida do motor e tudo mais, ela está dependendo só da conexão desse parafuso M6 aqui. Não tem nenhum outro parafuso do outro lado para ajudar. Além desse parafuso, aqui a gente tem um outro parafuso M6 indo para a carroceria do carro. Então eu vou dar a partida e a gente vai ver se existe uma queda de tensão e se existir, de quanto que ela é. Bom, olha, só de colocar a ponta de prova aqui, a gente já tem 18 miliamperes. Já não era nem para, desculpa, 18 milivolts, já não era nem para ter essa queda de tensão. Porque teoricamente eu estou pegando de terra para terra. Ó, até aqui, ó. Ele já tem 5, quer dizer, a malha também já não está grande coisa. Daqui até aqui, ó, 9. Em cada ponto que eu coloco, eu tenho uma queda de tensão diferente. Daqui até aqui, ó, 17. Então, do terminal, olha, do terminal da bateria para o conector aqui, eu tenho 0. Daqui até a outra ponta da malha, eu tenho 0,5. Ó, 0,4, 0,5 até essa conexão, 0,6 agora. E daqui até aqui, tenho 17 agora. Agora, tô ali da partida, a gente vai ver para onde que vai subir esse valor. De novo, segura só no motor de arranque. Pronto. Subiu para 300 milivolts, 0,3 volts. É uma queda de tensão expressiva, considerando a ligação que a gente fez. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa malha de aterramento e eu vou fazer a ligação dela direta nesse parafuso aqui, contornando todo esse circuito aqui. Vou ver se a malha efetivamente ela tem algum problema ou é só um problema de oxidação aqui onde ela foi montada. Bom, tanto a malha de aterramento quanto o positivo são as ligações mais importantes que você tem no teu sistema elétrico. Se uma das duas tiver deficiente, todo o sistema elétrico vai acabar sofrendo com isso, principalmente os maiores consumidores, que no caso são o motor de arranque, tá? Aqui está a malha nova, então eu vou usar a malha nova e vou ligar direto ela sem o corta-corrente. Corta-corrente, ele tem sido utilizado ultimamente e as pessoas acham isso absolutamente normal, como, ah não, a bateria do Fusca descarrega, tem que ter o corta-corrente. Não, não tem, a bateria não descarrega, tá? O corta-corrente era um seguro ali que o cara tinha, era um antifurto, alguma coisa assim, mas não é normal a bateria descarregar, tá? Tanto que vocês viram, esse daqui, apesar da malha estar deficiente, e ele tem alguns segredinhos aqui ainda, ele não tá, a fuga de corrente dele é 0. Bom, malha nova. Então agora eu vou colocar aqui, mesma coisa, terminal da bateria e aqui no parafuso. Olha aí, já deu 0. Vai continuar 0? Não. Vai ter uma queda de tensão aqui pela corrente que vai passar. Mas quanto menor o número, mais eficiente está o nosso aterramento. Pode dar partida. Olha lá, de 300 caiu para 60 miliamperes. Tá bom. Ou seja, a gente conseguiu muito mais eficiência com essa ligação. Eu não sei se dá para perceber no vídeo, mas o motor de arranque até virou um pouquinho mais rápido. Tá? Então são pequenos detalhes que a gente consegue fazer na parte elétrica, normalmente com itens que a gente deixa em segundo plano, que conseguem otimizar o funcionamento do carro de uma forma geral.
Bom, então recapitulando, o que a gente apresentou aqui foi mais um conceito e tirar uma dúvida que o dono do carro tinha em relação à fuga de corrente. Não, o carro não tem fuga de corrente e muito provavelmente se ele teve dificuldade de partida em algum momento, era por causa disso daqui, por causa da queda de tensão que a gente tinha na malha. Se a bateria está com uma carga mais eficiente, alguma coisa assim, ficou com o som ligado por muito tempo e assim por diante, ele pode... esses 600 miliamperes ou 600 milivolts ou 0,6 volts podem ser decisivos para o motor de arranque dar a partida ou não. Tá joia? Então eu acredito que a nossa parte aqui foi resolvida, tá solucionada. Posso entregar o carro para o Luiz agora com segurança. Tá joia? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. O multímetro é uma ferramenta muito útil que pode te ajudar no diagnóstico e no teste de diversos componentes, não só o automotivo, como o residencial também. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas em relação ao uso do multímetro, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo complementar, seja automotivo ou seja residencial. E aqui embaixo alguns multímetros que eu escolhi como indicação pessoal minha diretamente na loja do mecânico. E não esquecendo que se você tiver o aplicativo da loja do mecânico, você consegue usar também o código de desconto que está aqui embaixo, exclusivo para o aplicativo, e você consegue 5% de desconto. Obrigado, até mais.